Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fabrício Campolino, eu sou o presidente da Johnson & Johnson MedTech Brasil. E no nosso podcast de hoje temos um episódio super especial. Vamos falar sobre as tendências de saúde para 2025. E nesse ano que chega, o que muda, o que permanece igual ao ano passado e mais do que isso, como que a gente se prepara para ter um ano de grande prosperidade e que a gente consiga, afinal de contas, fazer o que é mais importante, conseguir que os pacientes sejam bem cuidados e que a gente tenha uma saúde sustentável no nosso país. E para falar sobre esse tema, a gente tem grandes convidados aqui conosco. Então, dou super boas-vindas para a Mari Krieger, que é uma bióloga, também é uma atriz, criadora de conteúdo, com mais de 2 milhões de seguidores nas mídias sociais e que tem vários fãs por aqui no nosso podcast. Seja super bem-vinda, Mari. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, uma honra. E uma figura extremamente conhecida dentro do setor de saúde, Luiz Fernando Joaquim. Talvez as pessoas não conheçam o nome dele, o sobrenome todo mundo conhece, que é sócio-líder da Deloitte e que é uma das referências do nosso setor, que sem dúvida alguma vai trazer uma visão extremamente pragmática sobre o que será de 2025. Seja bem-vindo, Joaquim. Muito obrigado, Fabrício. Que honra estar aqui. Obrigado, Mari, também de participar com a gente. Maravilha, pessoal. Começando então aqui o nosso bate-papo. É sempre bom a gente pensar sobre o que passou para a gente projetar o que vem a seguir. Mari, você que protagonizou as redes sociais aí em 2024, quais foram os grandes temas relacionados à saúde que tiveram destaque, né? Você pode trazer um pouquinho dessa reflexão para a gente? Claro, eu acho que tem rolado um grande boom da vida fitness, né? Do conteúdo fitness, do conteúdo de academia, do cuidado com o corpo. Mas eu também tenho observado quanto algumas pessoas não conseguem se identificar com esse conteúdo, porque ele é muito um culto ao corpo, né? À estética. Então eu observei uma tendência muito grande de conteúdos que falam que a gente deveria estar se exercitando para nossa saúde e não para o nosso corpo, né? Os meus conteúdos mais virais, por exemplo, foram um tipo de conteúdo onde eu falava: dane-se o projeto verão. A gente devia estar malhando para tratar a rinite, para viver mais tempo, para viver melhor, para viajar, para curtir show, para conseguir subir uma escada sem ficar ofegante. E quando a gente coloca esses objetivos mais palpáveis ou objetivos que fazem mais sentido para as pessoas, parece que a motivação muda, né? E várias pessoas falaram isso. Eu não conseguia me identificar com conteúdo de academia, de musculação, porque aquilo parecia que não fazia sentido para mim, né? A busca por aquele corpo que provavelmente eu nem conseguiria alcançar, porque às vezes a gente está se inspirando num corpo que na verdade é cirurgia plástica, né? Então, quando eu comecei a fazer esses conteúdos, eu senti uma forte tendência aí de pessoas falando: a gente precisa se exercitar sim, mas aqui estão motivos melhores para você começar a colocar atividade física na sua vida, além da estética. Eu acho que isso bombou muito esse ano e espero que continue bombando. É maravilhoso que você traz. Eu fiz imediatamente uma analogia com o mundo corporativo, que às vezes a gente coloca, né, alguns indicadores que estão todos verdes no PowerPoint e tudo vermelho para trás. E a gente chama normalmente esse tipo de apresentação de melancia, que é verde por fora, vermelho por dentro. E aí, tentando fazer uma conexão aí, cada vez mais as pessoas têm que estar com saúde, não por fora, mas por dentro. Exato. Então, acho que existe essa tendência até do eu quero parecer saudável, mas não ser saudável. Então, melancia nesse sentido, de forma alguma. A gente tem que estar verde por fora e por dentro. Exatamente. Maravilha. E construindo, acho que dentro desses pontos, né, Joaquim, como é que você vê que o setor de saúde, o que agora em 2025 vai ser igual, o que vai ser diferente do ano passado? Fabrício, eu acho que 2025 que se inicia vai ser um ano ainda de escalada da inteligência artificial. Eu acho que esse movimento começou há algum tempo e ele deve continuar e ganhar cada vez mais maturidade. Acho que diferente do ano passado, o ano de 2024 foi um ano de retomada pós-Covid. Eu acho que o mercado de saúde como um todo ele estava muito instável. As questões financeiras ainda assolavam muito o setor e os principais nomes, e isso fez com que uma série de iniciativas fossem tomadas com ótica de redução de custos. Eu acho que esse ano que se inicia, ele vem com uma outra toada, uma toada talvez mais de transformação. Passado esse momento mais tenso financeiro, eu acredito num ano onde vão haver bastantes investimentos relacionados
a essa transformação digital, a transformação do que mais importa, que é esse cuidado centrado. Acho que muitos desafios ainda em 2025, essa questão da integração do cuidado, a questão da interoperabilidade, do que a gente chama do Open Health, né, no Brasil, que é essa conexão entre os prontuários médicos, que eu acho que nós vamos iniciar de maneira mais fortemente, já que o estudo relativo a esse tema foi terminado no ano passado. Eu acho que vai ser um ano de transformação. Acho que um ano que eu espero, pelo menos eu aposto, que as coisas vão evoluir mais rapidamente nessa questão do cuidado centrado, da telemedicina, do uso dessas novas tecnologias. Ou seja, a inteligência artificial, que foi um tema muito forte em 2024, consegue manter, né, esse protagonismo em 2025. A diferença é que 2024 estava mais focado para dentro, como melhorar produtividade, ganhar eficiência operacional, e que 2025 as empresas vão começar a usar para gerar valor para o cuidado dos pacientes. Exato. Acho que ela ainda estava muito incubada dentro de provas de conceito, ainda em testes internos, e cada vez ela vai começar a sair e ganhar força. E quando ganha força, ganha o paciente, porque no final do dia é ele que vai suprir, é ele que vai utilizar de todas essas tecnologias. Outra tendência importante para esse ano é o uso de vestíveis. Cada vez mais internet das coisas, cada vez mais esses devices conectados ao nosso corpo vão propiciar uma visão mais ampliada e mais personalizada da saúde individual. Então isso vai favorecer, junto com toda essa transformação, um olhar mais integrado, um olhar mais completo do que está acontecendo com cada indivíduo. Maravilha. E Mari, a inteligência artificial, a gente já viu o poder dela de conseguir pegar conteúdo, né, e entregar para quem realmente se engaja com aquele conteúdo. E como que isso continua em 2025? Quais são os temas que a gente vai ver e como esse engajamento ele deve ficar igual ou, não sei, evoluir agora nesse ano? A inteligência artificial, ela é sempre aquele negócio que nos deixa dividido, né? Porque parece uma coisa incrível, mas também pode ser terrível para algumas pessoas, né? Principalmente quando a gente fala, por exemplo, de divulgação científica e comunicar ciência na internet, porque se hoje em dia já é difícil explicar para as pessoas quais conteúdos são confiáveis ou não, quem dirá quando uma pessoa pode colocar o meu rosto num vídeo prestando aquela informação, né? Então é realmente um tópico muito delicado, mas eu sou uma grande otimista quanto ao uso da inteligência artificial, tanto para as questões criativas, porque o meu trabalho ele envolve duas partes, né? Como eu faço um conteúdo de ciência com humor, eu tenho uma parte criativa, de brainstorm, de piada, de coisas engraçadas, frases que as pessoas identificam, e tem a parte da ciência também. E eu uso a inteligência artificial nessas duas coisas, e eu acredito que vou usar cada vez mais essas ferramentas, porque na parte criativa eu consigo conversar com um chat, por exemplo, para ter frases que uma mãe diria para um filho doente, e ele me cita várias frases ali, isso me ajuda no brainstorm e na criação de conteúdo. Já na parte científica eu preciso de um cuidado redobrado, né? A gente sabe que a inteligência artificial, quando ela não encontra uma resposta, ela inventa. Nesses tempos eu passei por uma situação bem engraçada, que foi uma pessoa comentou num vídeo meu que ela tinha encontrado artigos científicos que refutavam tudo que eu tinha falado naquele vídeo. E eu tô sempre aberta a ler novas evidências, inclusive corrigir conteúdos onde eu errei. Eu já fiz mais de um dizendo, gente, ó, eu errei. Fui apresentada melhores evidências, aqui está a informação correta. E eu pedi para essa pessoa me listar quais eram os artigos, quais eram os DOI, né, que é o número que a gente usa para buscar o artigo científico. E essa pessoa me descreveu uma lista de mais de 30 artigos científicos com cada um dos tópicos que eu tinha abordado. Eu tentei o primeiro, né, procurei no Google, não encontrei aquele artigo exatamente naquele título. Busquei o segundo, também não era aquela revista, não era aquele ano. Lá pelo quinto artigo eu fui entender que aquela lista era inventada. Que ele tinha pedido provavelmente para um bot, eu preciso de referências que refutem essas informações aqui, eu preciso que você me traga, né, uma lista dessas referências com título, enfim. E o chat criou essa lista de referências de fato e a pessoa inventou isso. Então, se a gente já enfrenta um grande desafio de pessoas que colocam desinformação na internet ou que baseiam o conteúdo em artigos que não têm ali uma evidência robusta, né, não são artigos de boa qualidade, a gente ainda vai ter pessoas que provavelmente vão dizer que aquele conteúdo está embasado numa lista de referências que não existe. Então, realmente, um cuidado redobrado. Se a gente for procurar referências científicas dentro desses chats, a gente precisa fazer uma busca dupla, né? Eu já perguntei várias vezes para o chat, você consegue me indicar um artigo sobre tal assunto? Ele me indica, eu vou dentro do PubMed para olhar esse artigo. Eu não pego só aquela referência e coloco na minha legenda, sabe? Então, a gente tem que ter esse cuidado, principalmente quando a gente está passando informação de saúde, né? Que pode colocar muitas pessoas em risco, não é uma brincadeira, né? E isso é muito preocupante, que
é muito poderoso a inteligência artificial. E se você não souber usá-la, você pode cair dentro desses riscos que você está descrevendo. Exato. Né? Como você acha que, de uma maneira geral, a gente consegue educar a população para ela ter mais conhecimento para lidar com essa tecnologia? E quais você acha que são os temas que vão surgir, né, relacionados à saúde o ano que vem, como, por exemplo, no ano passado, essa questão do mundo fitness, ser saudável por fora, mas não por dentro? Sim. Eu acredito muito no potencial das redes sociais como ensino e educação, né, das pessoas de fato se informarem através delas, mas é realmente muito delicado, né, porque eu não tenho como ensinar para Dona Maria lá, que é uma dona de casa, como é que ela busca um artigo no PubMed, como é que ela vai ler aquele artigo em inglês, identificar se é uma boa metodologia científica. Então, o que eu costumo dizer é que é sempre muito positivo que a gente crie uma rede segura de informação, que a gente encontre profissionais que a gente confia, que embasam sua prática em ciência, em boas evidências científicas, e aos poucos a gente vai se blindando e a gente vai ficando com um olhar mais treinado para desconfiar de conteúdos, porque eu acho que a gente ter o alerta da desconfiança ligado nos deixa muito mais... fica muito mais difícil de cair, né, numa picaretagem, numa coisa que não é real. Então, o que eu costumo dizer para as pessoas é sempre ter o olhar da desconfiança ligado. Se alguém está prometendo muitas coisas através de um tratamento que só aquele médico ou só aquele profissional indica, só ele conhece, só ele tem, ou algum suplemento que pode fazer muitas coisas e não tem nenhum efeito colateral, tudo que parece bom demais ou que talvez gere até ansiedade demais na gente, acende esse alerta, vai pesquisar melhor, conversa com um cientista, com um pesquisador, com um nutricionista, um médico que você conhece, né? Porque realmente a gente tem a velocidade com a qual as pessoas conseguem colocar informação na internet hoje em dia é muito rápida, é muito fácil. A gente pega o celular numa câmera de selfie, coloca a informação ali e ela é muito rapidamente disseminada. Inclusive, a gente tem dados dos institutos de checagem de informação, como Lupa, por exemplo, que falam que as fake news são, inclusive, mais rapidamente compartilháveis do que as informações corretas, né? Porque geralmente elas trazem aquela informação que a pessoa quer acreditar, que já tinha um lugar dela lá dentro, que já dizia, eu acho que isso aqui funciona assim, quando tem uma informação que confirma, eu sei que tá certo e eu vou passar isso pra frente. E eu acho que uma grande tendência agora para 2025, que vai acontecer muito e já tem acontecido, é esse culto à magreza extrema que está voltando agora dessa geração Z muito forte. E a gente tem visto nas buscas de Google Trends, por exemplo, quantas pessoas têm buscado essas soluções rápidas de emagrecimento, né? Existem, se eu não me engano, tem uns 3 termos assim, tipo Ozempic de pobre, Mounjaro, não sei o quê, e as pessoas buscando os nomes desses medicamentos e houve um aumento no ano de 2024 de mais de 4.000% nesse tipo de busca, né, de medicamentos ligados ao emagrecimento ou receitas que imitassem esses medicamentos. Então, acho que a gente vai ter que ter um olhar muito atento para quais informações estão sendo colocadas na internet, de que forma elas estão sendo colocadas, cuidar das crianças e dos adolescentes, principalmente, que são as pessoas que são mais impactadas por esses conteúdos, e conversar com as pessoas justamente sobre o emagrecimento saudável, né, que não existe atalho, que qualquer coisa que seja muito brusca não vai ser possível de manter no longo prazo, como que a gente faz isso com saúde para que a gente consiga manter. Eu acho que a gente vai ter que tirar um pouco o pé do acelerador dessa ideia de todo mundo tem que buscar esse corpo magro e perfeito, e não, vamos devagar, vamos entender que cada pessoa é única, que cada histórico de saúde é único, histórico familiar é único, e buscar menos atalhos e, com mais calma, construir saúde. Não, maravilha. Eu acho que a primeira parte que você trouxe, eu conectei muito com o aprendizado que eu tive com uma das líderes mais inspiradoras que eu já tive, que ela falava que eu confiava muito nas pessoas, falei, confia, mas checa. Em inglês, trust but check. E eu acho que isso, para mídia social e para inteligência artificial, é mais importante do que nunca. Então, todo mundo confia, mas cheque. Perfeito. E o outro ponto que você traz, eu acho que é um reflexo, talvez seja um desdobramento do que aconteceu ano passado, de se preocupar muito com a questão externa e menos a interna. Exato. E aí, isso até me recorda algo que o Peter Attia, que acho que é uma referência lá nos Estados Unidos, traz, que envelhecimento saudável está muito conectado com a quantidade de massa magra que a gente tem. Então, quanto mais massa magra a gente tem ao envelhecer, mais saudável será a nossa vida naquele momento. Para fazer coisas simples, por exemplo, levantar de uma cadeira. Se você não tiver músculo, você não levanta. E aí, conectando a esse ponto, né, como é que você vê isso? A população está envelhecendo. Se ela envelhecer sem saúde, provavelmente a gente vai ter que colocar, isso são dados que a gente viu do Instituto Colisão Saúde, cerca de
27% do PIB para cuidar da nossa população, que obviamente é impossível, significa o caos, filas, que nunca vamos cumprir, né, a ambição e o propósito do SUS. Por outro lado, se essa população envelhecer com saúde, que é a expectativa de vida saudável, não só a expectativa de vida, a gente sim pode ter um futuro muito mais promissor. Então, o que falta para a gente ter uma expectativa de vida saudável, já que envelhecer, a gente vai envelhecer de qualquer jeito. Exato. Fabrício, como é que eu faço essa analogia aqui? Quando a gente fala de envelhecimento, olhando sobre a ótica epidemiológica, uma pessoa acima de 80 anos, ela tem um gasto no sistema de saúde 17 vezes mais que um jovem de 10 a 14, né, um pré-adolescente. Então, envelhecer traz efetivamente um impacto no sistema de saúde. O Brasil é um dos países que mais tem essa taxa de envelhecimento populacional. Da América Latina, inclusive, nós superamos a Colômbia e o México recentemente na taxa de envelhecimento. Então, o Brasil está efetivamente mudando a pirâmide. Hoje já somos mais idosos que crianças e seremos mais que jovens, e essa pirâmide vai se inverter. Bom, dito isso, o envelhecimento vem, o que é positivo. Agora, como envelhecer? Segundo alguns dados de publicações recentes, em 2035, se não fizermos nada, como a Mari está colocando, nós seremos 41% dos adultos obesos. Então, estamos envelhecendo, é verdade, mas estamos envelhecendo mal. E isso traz um impacto financeiro para o sistema que não está preparado para isso. 34% dos municípios brasileiros não têm um atendimento privado para suplementar o atendimento público do Sistema Único. Então, isso traz um problema grave. Então, o Brasil está envelhecendo a passos largos, eu diria, mas, ao mesmo tempo, envelhecendo mal. Então, toda essa política de educação, de incentivos, de um reolhar sobre como esse envelhecimento está acontecendo, ele vai ser vital, inclusive, para a sustentabilidade. E só fazendo um paralelo com a pergunta anterior, quando a gente fala de inteligência artificial, acho que ela vai ser um grande ator dentro desse processo. Acho que todos reconhecem muito a inteligência artificial através do ChatGPT, acho que foi uma ferramenta que hoje está na mão de muitas pessoas. Ele foi criado em 2022, em novembro de 2022. Se nós fizéssemos uma analogia, e eu vi isso recentemente, é interessante, o primeiro ChatGPT lançado, ele é como se fosse um bebê no jardim de infância. O ChatGPT que hoje nós temos acesso, né, que em 2024 a gente conseguiu experimentá-lo, ele é como se fosse um adolescente indo para a faculdade. O ChatGPT que vai ser lançado esse ano, provavelmente, ele já vai ser como se fosse um PhD formado. Então, nós estamos falando de uma diferença de 3 anos, 2022 para 2025, de um bebê para um PhD formado. Então, todas essas alucinações, todas essas questões que a gente ainda observa nessa tecnologia, elas vão evoluir rapidamente e elas, bem utilizadas, e eu acredito, eu sou também otimista nesse sentido, ela pode favorecer para que a gente evite esse envelhecimento ruim, além da educação. Então, acho que ela pode nos ajudar a direcionar os melhores caminhos, os melhores tratamentos, antever determinadas situações. Eu acho que essa evolução que você está falando, acho que é super interessante, e acho que, pelo que eu acompanho, algo que vai ser realmente muito forte neste ano vai ser os agentes de inteligência artificial. E aproveitando, explicando, né, para o nosso público a diferença desses agentes de inteligência artificial pelo que a gente vê hoje em dia com o ChatGPT, e que o ChatGPT normalmente ele responde a uma pergunta específica, e esses agentes de inteligência artificial, você vai dar um objetivo para ele e ele vai correr atrás e vai fazer aquilo acontecer. Então, por exemplo, você pode pegar e, né, dar um objetivo, como aconteceu recentemente, por um agente desse de inteligência artificial, ele ir para o Twitter e gerar engajamento. E essa foi o único objetivo que foi passado, e esse agente atualmente, a última vez que eu vi, estava com 200 mil seguidores, é o Truth Terminal, e já tinha virado milionário, porque dentro dessas interações ele acabou recebendo uma doação e participou de divulgação de uma meme coin aí, enfim. Mas o meu ponto que eu queria fazer aqui é o seguinte: assumindo que a gente vai ter essa inteligência artificial ainda mais poderosa e que essa inteligência artificial vai começar
a responder não só a perguntas, mas você dá um objetivo e ela vai fazer aquilo acontecer. E aí vem até um outro aspecto que é interessante, que eu começo a achar que é uma grande vantagem competitiva nós, seres biológicos. A emoção. Quão importante é isso? Por exemplo, um agente de IA desse não tem vergonha. A gente tem vergonha e a vergonha nos impede, às vezes, de fazer coisas que a gente não deveria fazer. Então, dentro desse contexto, Mari, como que você vê um mundo que a inteligência artificial vai ser ainda mais poderosa, que ela vai ter ainda mais autonomia para fazer as coisas, como que, né, a nossa população vai conseguir, né, navegar dentro desse mundo para fazer melhores escolhas em relação à sua própria saúde? Agora, quando tu falou esse exemplo do Twitter, né, eu fiquei imaginando, por exemplo, que ele provavelmente deve ter criado polêmicas, porque polêmicas são muito de engajamento, né, a política, porque quando você coloca um assunto polêmico na internet, vai ter as pessoas que vão defender o lado X, o lado Y, e às vezes a gente acaba escolhendo por não entrar numa polêmica, porque a gente tem as nossas emoções, né, eu sempre falo que é impossível estar completamente blindado, apesar de eu já estar há muito tempo na internet, por exemplo, os comentários negativos, eles sempre acabam pegando mais a gente, né? Então, eu sinto que as emoções dentro da internet, elas acabam levando também as pessoas para terem muito ódio de coisas que desmentem coisas que elas acreditam, né? Eu sei que muitos dos meus conteúdos, por exemplo, mexem em verdades das pessoas que elas consideravam como verdades absolutas, que vieram de gerações e gerações, né? Mas que naquele momento ali, aquela pessoa falou que aquilo não é verdade, e aquilo acaba acabando completamente com aquilo que ela acreditava, e aquilo mexe com todas as emoções dela, e ela vai pra internet esbravejar sobre aquilo. Então, eu acredito que quando a gente, com o aumento da disseminação da informação online, as pessoas não vão ter só que saber como desconfiar, mas elas vão ter que criar relações de confiança, né? Que a gente estava falando agora de ter sempre esse lugar onde elas podem confiar em todo o conteúdo que vai vir. Porque a gente agora, por exemplo, não vai saber se está confiando numa pessoa ou num robô, né? A gente vai ter que, de repente, criar soft skills que antes a gente não tinha para usar a internet, né? Quando a gente chegou na internet, a gente tinha o quê? O Google para fazer pesquisa. Hoje em dia a gente tem milhares de formas diferentes. Então, eu acho que a gente acaba sempre voltando para essa ideia de construir uma rede segura, de controlar as nossas emoções. Acho que a internet, hoje em dia, ela já não é a parte da nossa vida. Acho que a nossa não tem mais uma vida online e uma vida offline, né? Ela é a mesma vida e a gente vai ter que lidar ali com o que a gente consome da mesma forma que a gente lida fora de lá. E o que você falou, acho que primeiro é perfeito. O Truth Terminal, ele tem muita polêmica lá. Imaginei. E tem umas coisas interessantes, depois eu comento. Mas talvez você aprofundou num ponto que eu trouxe aqui, que talvez seja uma das grandes tendências para o ano que vem, que é a gestão da emoção. Por quê? Se você passa a ter um mundo em que a inteligência artificial está absolutamente disseminada, mais poderosa e com autonomia, e obviamente você tem também, né, seres humanos que muitas vezes se aproveitam, né, das polêmicas, das emoções para conseguir aquilo que eles buscam, né? Já brincam que se você também quer engajamento ou quer vender alguma coisa, tente apelar para os 7 pecados capitais. E tudo tem muito a ver com emoção. Então, provavelmente, e aí conectando com saúde, mas acho que as pessoas fazendo boas escolhas em todos os aspectos da vida, você saber fazer a gestão das suas emoções provavelmente vai ser algo que vai ser essencial para o ano que vem. E aqueles que souberem fazer a gestão das suas emoções vão ter uma vantagem competitiva contra a inteligência artificial ou contra pessoas mal intencionadas. Por outro lado, as pessoas que não souberem gerenciar suas emoções vão estar absolutamente à mercê, né, da inteligência artificial que não tem emoção alguma e de pessoas mal intencionadas que sabem manipular aquela emoção. Você ia falar alguma coisa? Eu quero. E conectando uma coisa que a Mari falou que é interessante, essas conexões emocionais, isso é muito do ser humano. E eu acredito que nos últimos anos nós perdemos isso, né? E eu vou dar um exemplo. Quando você vai hoje a um médico, né, um paciente vai ao médico, entre você e o médico existe uma mesa. E por que existe uma mesa num consultório? Porque nessa mesa tem um computador. E nesse computador, o médico que vai lhe atender, ele vai ficar 60%, 70% do tempo que vocês estão juntos, ele vai ficar digitando nesse computador.
Então as conexões emocionais se perderam muito com toda essa burocratização, com todas essas questões administrativas que o mundo hoje necessita. A inteligência artificial, a leitura que eu faço do futuro e das máquinas é que no futuro de máquinas a gente vai ter que voltar a olhar para skills humanos. Quando a gente olha para esses soft skills que nós perdemos, o médico deixa isso fazer uma máquina. Hoje existem aparelhos, dispositivos que vão traduzir essa conversa e essa consulta e vão alocar nos pontos corretos do sistema para rodar o sistema de saúde por trás. Agora, na frente, entre o médico e o paciente, precisa ter a conexão, né? Foi feito um teste recente onde nessa relação de empatia ganhou a máquina em relação ao humano. Como é que um médico humano perde para uma máquina empatia? Quer dizer que ao longo do tempo nós viramos máquinas. E num futuro de máquinas, onde a inteligência artificial e outras tecnologias vão fazer cada vez mais parte desse nosso dia a dia, que nós voltemos passos e que voltemos a ter as relações que nós perdemos. De ligar para as pessoas, de desejar um feliz aniversário ligando e não mais mandando uma mensagem ou copiando uma mensagem de um lugar e mandando para outro. Acho que a gente se perdeu nisso. E essa conexão pode ser e deve ser um grande objetivo nosso nesse alcance aí da tecnologia. E acho que nesse ponto que você traz, eu imagino que o tema não é que a gente virou máquina. Acho que a gente está deixando de ser dominado pelas emoções. E aí uma máquina consegue manipular quem é dominado pelas emoções. E essa questão que uma máquina consegue criar uma conexão muito maior do que um ser humano, dependendo do contexto, é crítico. Principalmente se quem está do outro lado não sabe dominar essas emoções. E aí, Mário, como é que você vê isso? Como é que você consegue, talvez, educar, né, a sua audiência para conseguir dominar as suas emoções e usar elas a seu favor? Como que você acha que pode ser um processo nesse sentido? Eu acho que a gente acabou separando demais a vida online do offline. E eu acho, o que eu percebo de comportamento online hoje em dia é o quanto as pessoas desumanizaram umas às outras. Porque uma coisa que eu falo muito dentro da internet eu tenho certeza que 90% dos comentários negativos que eu recebo não seriam falados na minha frente. Né? Eles são falados ali porque a pessoa se sente corajosa por estar do outro lado da tela, e principalmente essa pessoa que ela enxerga na tela, ela não enxerga como um ser humano. Ela enxerga talvez como uma máquina, como uma pessoa, como uma coisa que está me passando uma informação. Né? Então eu acredito muito em a gente começar a pensar, é meio contraditório até de uma forma, porque assim como eu acredito que a gente precisa se conectar cada vez mais com a vida real, eu também acredito que a gente precisa parar de enxergar a vida online e offline como duas coisas separadas, como se nós pudéssemos ter duas vidas diferentes. Porque nós não temos, né? A pessoa que está comentando uma coisa negativa na internet é o pai que está em casa, é o funcionário, é o marido, é amigo de muitas pessoas. Então, eu acredito que a gente conseguir colocar, pensar que a vida na internet, na verdade, é a vida em sociedade, ela ajuda a gente tanto na forma de se comunicar e na forma de não colocar as nossas emoções à frente da nossa racionalidade, mas também na hora de absorver as coisas, né? Porque quando a gente está muito emotivo, a gente acaba se agarrando no que vier pela frente. Eu faço muita crítica ao quanto as pseudociências, elas acabam sempre focando em pessoas que estão muito vulneráveis a acreditar nelas, né? Por exemplo, uma família que tem um paciente oncológico, alguém que está há muito tempo fazendo um tratamento que não está vendo resultado. E, obviamente, isso eles focam em que do outro lado da tela vai ter uma pessoa com suas emoções muito afloradas, desesperada por uma solução. E eu super entendo, né? É super compreensível que uma pessoa busque um resultado diferente daquele que ela está tentando. Aquele tratamento convencional não está adiantando. Então, essa pseudociência aqui, ela abraça o meu sentimento. E é muito engraçado como quanto as pessoas que divulgam desinformação parece que elas sabem lidar mais com os sentimentos de quem está assistindo do que as pessoas que de fato fazem ciência, medicina e a prática baseada em evidências. Eu acho que inclusive falta um pouco isso na galera que está fazendo a divulgação científica, de lembrar que do outro lado tem uma pessoa vulnerável. Porque para mim, os grandes perfis que propagam desinformação na internet, eles têm, parece que, o dom de envolver as pessoas naquela informação e de jogar com as emoções delas para conseguir convencer elas a comprar um produto, um protocolo e um tratamento, sabe? Então eu acredito muito que a gente precisa saber regular as nossas emoções na hora de colocar a informação, seja a informação de um ensino ou seja um comentário que você vai fazer, mas principalmente no que a gente está absorvendo e prestar atenção se aquilo, na verdade, está ocupando um espaço de uma emoção que eu não consegui ocupar, ou se de fato
aquela decisão faz sentido e foi racional, sabe? Na hora que a gente tá ali fazendo aquele scroll nas redes sociais, eu sempre brinco que a gente tem que fazer um scroll ativo, que a gente vê aquilo ali, a gente para e pensa se aquilo faz sentido, ou se na verdade foi só, caraca, isso aqui é uma coisa que eu tô tentando resolver há muito tempo e não consegui, essa pessoa tem a solução pra mim, eu vou me jogar de cabeça sem nem pensar. Não, e só construindo no ponto que você traz, eu tive recentemente nos Estados Unidos, num evento, e eu vi um comentário de que cada vez menos a população dos Estados Unidos ouve o que as autoridades regulatórias de lá definem que seria o correto em relação à saúde, e cada vez mais buscam algumas referências que estão com muita autoridade nas redes sociais para tomar decisões em relação à sua própria saúde. E eu acho que isso é uma realidade lá e é uma realidade aqui também. E aí, dentro desse contexto, esse papel, né, dessa pessoa que é uma referência cada vez é mais importante, né? Acho que como que você vê que, por um lado, né, esse seu papel que você tem, que é fundamental de estar educando as pessoas, né, indo, né, realmente uma abordagem do bem, que é muito necessária e às vezes falta bastante dentro da nossa rede. E o que você acha que deveria ser feito para que tivéssemos mais Mari Krieger por aí, levando, né, uma notícia realmente de relevância para a nossa população? Eu sou bastante otimista quanto à influência digital, apesar de, às vezes, a gente parecer que é o câncer do mundo, né? E a gente vê os influenciadores que estão sendo completamente irresponsáveis. Eu acredito muito na influência digital responsável. Eu acho que a influência digital responsável é o único caminho para que a gente consiga seguir dentro da internet, tendo essas pessoas que são formadores de opinião, né? A gente tem aí milhares de... O Brasil é o país que mais tem influenciadores no mundo, pessoas que se consideram influenciadores digitais. Então, eu acredito muito que todo mundo que quer se propor a estar na internet, não só divulgando ciência ou conhecimento, mas fazendo a influência ali do seu dia a dia, ou seja, do seu nicho que for, eu torço muito e acredito muito que existe uma forma de fazer isso responsável, de olhar para o conteúdo que a gente está colocando como algo que vai ter grande impacto na vida de muitas pessoas e dar um passo atrás quando chega alguma oportunidade que parece irresistível, né, de divulgação seja de produtos ou seja de formas fáceis de ganhar dinheiro. Eu acredito muito, eu acho que é uma transformação interior mesmo, dos influenciadores olharem para o seu trabalho e verem o impacto, o que eles têm e o quanto eles realmente mudam vidas, né? E o poder que eles têm na palavra e no que eles colocam nas redes sociais. Mas eu acredito também em formação mesmo de influenciadores, sabe? Que as agências de influenciadores estejam orientando essas pessoas, que exista algum tipo, não sei, da gente conseguir fazer essa profissão de fato se tornar uma profissão, né? Porque hoje em dia é só decidir ser influenciador. Não sei exatamente como isso ia funcionar, mas eu acho que a gente precisa guiar essas pessoas que parece que estão perdidas e deslumbradas pelo que é influência digital, né? Que é várias pessoas ali me assistindo e me elogiando e marcas me mandando coisas, parece incrível, mas a gente precisa sempre dar um passo atrás e pensar se aquilo vale a pena, pensar que se no longo prazo isso faz sentido. Porque eu vejo muitas pessoas que se tornam influenciadores digitais, no início eles ficam muito deslumbrados com aquilo e acabam aceitando qualquer coisa e a gente vê que logo ali na frente aquela carreira não se sustentou. Então, eu acho que a única forma da gente ter uma influência digital duradoura, que a gente vai ter pessoas que vão estar durante muito tempo sendo relevantes na internet, é essas pessoas serem responsáveis com o conteúdo que elas colocam online. Eu imagino, por exemplo, que grandes influenciadores poderiam ter equipes por trás do aceite de publicidades, né, para investigar se aquele produto realmente faz sentido, se aquelas alegações fazem sentido. Às vezes a gente vê produtos que estão sendo divulgados que não estão dentro das normas da Anvisa, por exemplo. Isso é o básico, sabe? E daí, óbvio, que uma pessoa pequena que começou a colocar conteúdo na internet não vai ter acesso a isso. Mas as pessoas com milhões de seguidores, que têm equipes gigantescas, eu acredito que tinha que ter uma equipe de checagem de fatos lá dentro, para que aquela pessoa pudesse colocar um conteúdo que faz sentido, que foi checado e que as pessoas vão poder confiar de verdade, sabe? Não, excelente, acho que é super necessário e espero que agora, em 2025, consolide essa tendência de influenciador digital responsável. A gente precisa disso. E Joaquim, a gente estava falando sobre o tema, né, da sustentabilidade ambiental. Acho que o ano passado, né, a frequência, né, dos casos que a gente enfrentou, seja de enchente, seja de incêndio, seja de
altas temperaturas ou baixas temperaturas, seja de poluição, enfim, picos de dengue, mostraram que, infelizmente, é muito real. Isso vai fazer parte do nosso dia a dia e tem um reflexo super forte na saúde. Como que você vê agora 2025 em relação a esse contexto de sustentabilidade ambiental? E esse ano temos COP30, que faz com que o Brasil esteja na vitrine do mundo. Conta aí um pouquinho para a gente sua visão. Eu acho que isso é uma responsabilidade de todos. Quando a gente fala de clima, sustentabilidade, toda essa questão da crise energética, essa transição energética, todas essas discussões que a COP nos traz, no setor de saúde ela é fundamental porque ela é a causa e ela é a consequência. Enquanto consequência, a gente pode ver que todo esse impacto de poluição, as questões, né, da inundação que tivemos no Sul, o ano passado, a questão da Espanha também, e os grandes incêndios que nós tivemos, isso teve um impacto relevante na saúde e na vida das pessoas. Quando a gente fala da saúde como um grande setor, se nós fizéssemos uma analogia mais uma vez, se o sistema de saúde fosse um país, nós seríamos o 5º país mais poluidor do planeta. Então, a saúde por si só, ela também traz impacto à natureza. Porque a gente usa muito resíduos, a gente solta muito resíduos, a gente usa muito recurso energético, recurso hídrico, refrigeração. Então, há uma responsabilidade, inclusive nos gestores, nos líderes de saúde, de como é que a gente propicia uma saúde mais sustentável, mais verde. E eu vejo esse tema ganhando mais força na medida que o tema sustentabilidade financeira deu uma acalmada. Então, para mim, é uma responsabilidade forte. O tema ESG é um tema que a gente discute muito na Deloitte, em muitos fóruns, a gente participa muito fortemente dessas questões. E como é que a gente vem ajudando os nossos clientes a realmente olhar para a sua cadeia, olhar para a sua cadeia de suprimentos, olhar para o seu modus operandi, para a sua operação, e como é que ela pode ser mais sustentável, como é que a gente pode antever. Porque no final do dia é a natureza sofrendo, isso volta porque fazemos parte desse ecossistema como um todo. Então, as discussões elas precisam ser ampliadas. No Brasil, eu vejo apenas alguns nomes grandes falando. Eu acho que deveria ter um incentivo maior nessa questão para que mais instituições, eu sei que a Johnson tem um papel relevante nisso, tem um olhar específico sobre isso, e outras poucas. Eu acho que a gente precisa discutir mais como é que o sistema de saúde pode ofertar o que ele precisa ofertar, mas de maneira mais sustentável, de maneira mais responsável, a exemplo aí da questão dos influenciadores. E o tema, as questões climáticas, ela é fundamental, até porque não é raro a gente pensar que virão outras epidemias, pandemias e também outras dessas tragédias, né, humanas que a gente viu aí. Ou seja, a sustentabilidade ambiental vai ser uma grande tendência esse ano, em especial no Brasil, em especial na saúde. E gostei dessa perspectiva que você traz, né? É um setor que é causa e consequência. Representa cerca de 5%, né, de toda a pegada de carbono produzida mundialmente e, ao mesmo tempo, sofre com as consequências. Por exemplo, um dado que o cientista Carlos Nobre divulgou recentemente no estudo dele, aqui na cidade de São Paulo, por conta da poluição que a gente vem sofrendo, a gente acaba perdendo de 2 a 4 anos de expectativa de vida só por essa poluição. E, obviamente, isso também tem impacto muito forte em pessoas ficando mais doentes do ponto de vista cardiovascular, do ponto de vista de sistema respiratório e também de câncer, que tem aumentado também, principalmente entre os jovens. E você, Mari, como é que você vê esse tema de sustentabilidade ambiental, conexão disso com a saúde? Eu recebo muitas dúvidas das pessoas de uma pergunta muito básica, mas que sempre chega na minha DM, que é: o mundo vai acabar? O que está acontecendo? Quanto tempo eu tenho? Posso ter filho? Faço faculdade? Eu largo tudo agora porque está acabando? E daí eu sempre respondo uma coisa que é muito dolorosa, mas muito real, que é: o mundo não vai. A gente talvez. A gente em algum momento sim, né? O mundo vai ficar bem, a natureza vai se regenerar, né? De alguma forma, o planeta Terra vai conseguir continuar existindo. E, na verdade, quem vai mais sofrer com isso é a humanidade, de fato, né? A gente teve aí a volta esse ano daquele estudo que foi feito pela NASA em 2022, se eu não me engano, que falava sobre a temperatura máxima que o corpo humano poderia suportar, né? De
uma temperatura de 35 graus, com muita umidade, o quanto isso não é, o corpo humano não conseguiria suportar. E daí o que eu sempre tento trazer para as pessoas, que eu acho que acalma um pouco elas também, na verdade, a gente já está acabando, né? Eu acho que a pandemia, por exemplo, foi um grande retrato do quanto a humanidade é muito sensível, né, às mudanças climáticas e a tudo que está acontecendo. Só que, obviamente, isso vai ser gradual e a nossa preocupação precisa ser em mitigar danos na saúde, né? E não só em mitigar danos de pessoas doentes, mas a gente evitar ficar doente, né? E aqui a gente também acaba entrando naquela discussão que a gente precisa de políticas públicas para cuidar de pessoas que não têm acesso às coisas que vão nos fazer sobreviver ao fim do mundo, né? Então, é muito fácil a gente falar de, não, as pessoas que têm mais acesso vão sobreviver, porque elas vão ter um filtro de ar, elas vão ter um ar-condicionado, elas vão ter uma qualidade de vida, enquanto a gente tem escolas públicas que não tem nem ventilador, né? Então, a gente precisa discutir, obviamente, ações individuais dentro da sustentabilidade e da gestão sustentável, mas a gente precisa também pensar em voto consciente, em grandes companhias que têm grande impacto, e de que forma que a gente vai conseguir não só desacelerar esses danos que a gente vem sofrendo, a humanidade vem sofrendo, mas principalmente impedir que esses danos cheguem nas pessoas, ou pelo menos que isso seja feito de uma forma mais suave, né? Então, eu acho que o nosso medo não tem que ser quando vai acabar, de que forma vai acontecer, e sim de que jeito a gente consegue cuidar mais da população e da humanidade para esse caminho que a gente já vem percorrendo. E, Maria, você trouxe uma perspectiva que é fundamental, né? Se sustentabilidade ambiental é algo extremamente relevante esse ano, um desdobramento na saúde é a amplificação dessa desigualdade em termos de equidade de saúde. Então, se a gente não conseguir mobilizar, né, o setor público e mesmo o setor privado para, de uma maneira mais estruturante, amenizar os impactos para a população em geral, essa é que vai sofrer os impactos de uma maneira muito mais acentuada de todos os reflexos dessa sustentabilidade ambiental. Então, é mais importante do que nunca a gente conseguir nos mobilizar para poder evitar que isso aconteça, porque quem vai sofrer, infelizmente, são as populações mais vulneráveis de uma maneira desproporcional. Pessoal, eu estou amando o nosso bate-papo aqui. Acho que a gente poderia ficar mais horas e horas conversando, mas a gente precisa concluir, né, a nossa conversa aqui. E aí, para a gente ter essa conclusão, queria ouvir uma mensagem final de vocês sobre o que nos espera em 2025 e uma sugestão de algum conteúdo. Pode ser podcast, pode ser livro, pode ser alguma série de televisão que nos ajude a estar mais bem preparados para esse ano que está à frente de nós. E aí eu queria começar com o Joaquim. Fabrício, antes de mais nada, quero agradecer esse espaço. Muito bacana, parabéns por esse espaço e pelo convite, uma honra para mim, um prazer enorme estar aqui participando desse podcast com vocês. 2025, acho que 2025 inicia com um ano de muitas transformações, imagino no campo tecnológico, certamente, como a gente já destacou, avanços de aplicações de inteligência artificial, escala disso, telemedicina, saúde conectada, devices, essa questão da conexão e interoperabilidade dos dados. Eu acho que o nosso sonho é ter, em algum tempo, os prontuários médicos, a nossa história clínica digital na palma da nossa mão. E hoje ela não está. Eu acho que esse é um dos grandes desafios de 2025 e certamente vai ser pelos próximos também. Como é que a gente conecta todos esses dados e eu, Joaquim, tenha todo o meu histórico médico rapidamente a pau na minha mão e que eu possibilite, com a minha anuência, que o médico saiba exatamente para evitar repetições. Eu acho que esse é um grande ponto. 2025, imagino um ano bastante importante sobre a ótica de sustentabilidade, essa questão climática, verde e equidade. Você tocou nessa última fala sobre a desigualdade no Brasil. Eu acho que isso é inaceitável para todos nós. Como é que pode eu ter 5 vezes mais médicos, sei lá, no Distrito Federal em relação ao Pará? A gente tem uma desigualdade na distribuição. Nós temos um país continental, isso todo mundo sabe, e essas desigualdades de saúde chegam na ponta. Quando a gente fala, por exemplo, de saúde, há diferença de expectativa de vida de 8 anos e meio entre Maranhão e Santa Catarina, de 12 anos entre Belo Horizonte e periferia, e aqui em São Paulo de 20 anos entre o bairro mais pobre e o bairro mais rico.
Isso é inaceitável para nós. Eu acho que deve ser um grande norte nosso diminuir isso. Acho que a tecnologia vai ter um grande papel. O cuidado centrado, a atenção primária, né, que é essa conexão da saúde desde o momento da primeira consulta com as demais e toda essa interlocução deve ser uma grande pauta. Sobre a ótica de conteúdo, eu dentro da Deloitte eu convivo com muitos líderes de saúde, muitos executivos e muitos desses desafios diários. E é muito comum números estarem à mesa, né? Números de resultado financeiro, margem, receita, enfim. E o que me faz, às vezes, dar uma desacelerada sobre a ótica financeira e olhar de maneira mais humanizada, mais acolhimento, de maneira... Como é que a gente pode ter iniciativas mais criativas, fora de um contexto financeiro para ajudar as pessoas? É uma série que aí é a minha recomendação, que é uma série chamada New Amsterdam, que ela é baseada no livro, e que fala sobre como é que a gente pode ter outro olhar sobre a saúde, muito mais personalizado, humanizado, de acolhimento. E é uma série que constantemente eu volto a assistir, ela já tem alguns anos, para justamente me decantar dessa questão financeira e como é que eu, no final do dia, o meu trabalho na Deloitte, o meu trabalho como professor, me ajuda a levar essa educação e levar esse incentivo para que a gente olhe mais para as pessoas e olhe mais para o ser humano como um todo. Essa é a minha recomendação, New Amsterdam. Fica aí um conteúdo obrigatório para todos os gestores profissionais de saúde em 2025, New Amsterdam, para a gente não esquecer que o setor de saúde está aqui para cuidar dos pacientes, para cuidar dos pacientes e para cuidar dos pacientes. E Mari, qual que é a sua visão? Antes de mais nada, falaria que a gente estava com grande expectativa de tê-la aqui, uma honra enorme e superou muito o que a gente já sabia que seria espetacular. Então, obrigado por estar conosco, né? E comenta um pouquinho para a gente aí, 25 e sua dica de conteúdo. Ai, que legal. Quero agradecer também o convite para estar aqui. Eu tenho feito muitos podcasts, mas realmente esses em que a gente pode conversar de saúde, eu me sinto muito... Essa é a minha galera, sabe? Eu não sou de conversar sobre isso. E, bom, em 2025 eu acredito que o mercado da influência digital, ele tá muito aquecido e vai continuar muito aquecido, então a gente vai ter cada vez mais criadores de conteúdo, mais pessoas colocando informação e desinformação na internet. Então, mais do que nunca, o olhar muito atento para o que a gente vai acreditar, para onde a gente vai colocar o nosso dinheiro, né? Onde a gente vai investir, olhar atento às promessas, aos produtos milagrosos, às pessoas que vão divulgar coisas pensando no dinheiro e não na responsabilidade, porque, infelizmente, os influenciadores irresponsáveis ainda são maioria. E eu queria aproveitar e deixar como indicação um podcast que chama Ciência Suja. É um podcast maravilhoso e eu gosto muito da ideia de ser um podcast porque ele é um conteúdo mais longo, né? Porque eu tô dentro da internet criando conteúdo de vídeos curtos, porque eu sei que hoje em dia a galera gosta de consumir, mas eu acho que tá todo mundo muito ansioso e muito acelerado. Às vezes eles não conseguem assistir nenhum vídeo de 1 minuto e meio. Às vezes tem uma pergunta que a pessoa faz no comentário que foi respondida no vídeo, mas ela não assistiu. E esse podcast, por ele ser mais longo, eu acho que é esse momento de desacelerar, de colocar o fone, de fazer uma esteira, alguma coisa assim, e escutar esse conteúdo mais longo com vários especialistas que traz um assunto abordado de forma bem descomplicada, com uma linguagem descomplicada também, porque às vezes a gente vê o conteúdo científico ainda usando uma linguagem muito da academia, né, muitos termos em inglês, muita coisa que as pessoas não entendem, e o Ciência Suja é um desses podcasts que eu indico até para minha mãe e para meu pai, sabe, que eles vão entender e vão gostar. Então, se eu tivesse que deixar uma dica de conteúdo, obviamente tem vários, mas esse é um dos meus preferidos. E até pra mim, assim, é uma coisa que eu gosto de fazer pra tentar desacelerar, porque eu também gosto muito dos conteúdos curtos, tenho a mania de ouvir o áudio no WhatsApp no 1.5. Então, quando eu pego um podcast assim mais longo pra ouvir com mais tranquilidade, eu sinto que é uma coisa que me faz muito bem. Além de aprender, também tranquiliza um pouco essa nossa rotina acelerada. Maravilha, já vou botar na minha lista de podcasts para ver quando eu estiver correndo na esteira ou no carro, no trânsito aqui em São Paulo. Ciência Suja, obrigado pela dica aí, Mari. Eu acho que, da minha parte, não concordo com todos os pontos que vocês trouxeram. Talvez o grande ponto de interrogação que eu ainda fico é se a sustentabilidade financeira do setor de saúde realmente vai estar superado ou se, infelizmente, vai continuar forte essas discussões nesse ano. Eu acho que teria tudo para sim, mas talvez
né? Eu acho que alguns movimentos macroeconômicos que a gente tem acompanhado aí, alta do dólar, né, os juros crescendo, a inflação que tem, infelizmente, indo na direção contrária das expectativas iniciais, possam voltar a pressionar o setor e toda a expectativa que a gente tinha de sair, né, desse modo sobrevivência que a gente vem vivendo nesses últimos anos né, pós toda a pandemia que a gente viveu, se a gente finalmente poderia estar focando em temas de transformação focado no paciente, ou se ainda a gente vai ter que investir alguma energia nessas questões de sustentabilidade financeira do setor. Mas eu acho que talvez essa seja grande ponto de interrogação e algo para a gente, daqui a um ano, olhar o que aconteceu, deixou de acontecer. A Lari estava dando essa dica aí. O react para ver se a gente vai acertar. Isso tem que ter coragem. Normalmente o ideal é você faz as previsões e depois... Tomara que esqueça. Pessoal, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei do nosso episódio de hoje. Acho que fica super claro que para 2025 alguns temas vão vir com muita força. Um é transformação digital com inteligência artificial, que vai vir aí com agentes de IA, vai vir com um foco maior na transformação dos processos para ajudar os pacientes. Outra grande tendência que a gente vê é a questão, né, da influência digital responsável e da importância de quem está consumindo esse conteúdo, saber cada vez mais checar para ver se aquilo realmente é verídico ou não e saber ter consciência em relação às suas emoções para conseguir navegar nesse mundo de uma maneira efetiva. A gente falou bastante também de sustentabilidade ambiental e da importância da gente garantir que todos esses desafios que a gente tem nessa área não aprofundem ainda mais as questões de equidade e saúde que a gente vive no nosso país, da importância de longevidade para as pessoas envelhecerem com saúde e não pressionar ainda mais o nosso sistema de saúde. E, de maneira geral, eu tenho certeza que todos nós começamos super otimistas esse ano. Espero que todas as expectativas positivas que a gente tem, elas se realizem e que a gente tenha um ano espetacular. Um grande abraço a todos. Muito obrigado.